Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre outras formas de produção de energia elétrica. Eu já falei aqui sobre hidroeletricidade, falei sobre usinas termoelétricas, a gente falou sobre usinas nucleares. Eu vou falar hoje sobre outras formas de produção de energia, tá? São formas de produção de energia elétrica, inclusive, que estão sendo cada vez mais utilizados para substituir aqueles métodos mais tradicionais, e alguns deles são muito importantes, sobretudo para a diminuição da produção de gases na atmosfera, né, que é algo que é uma consequência, por exemplo, das usinas termoelétricas, que não tem grandes impactos como as usinas termonucleares, ou que não geram impactos na sua ao fazer a usina como as usinas hidrelétricas, tá? Então são outras alternativas que, como a gente já viu, elas estão crescendo muito nas últimas décadas, nos últimos anos, e elas vão ser importantes então para uma produção de energia. Inclusive o Brasil ele tem grandes potenciais para a produção de energia diferente, como a própria energia eólica que a gente está vendo aqui nessa capa, tá? Então vamos ver quais são os outros tipos, e são outros tipos interessantes, quais são os problemas, tá? Tem vantagens, ainda tem desvantagens, algumas produções dessa natureza. Vamos lá. Então, quais seriam essas outras formas de produção de energia, então, que vão ser consideradas, inclusive, renováveis, tá? Tem, além daquelas outras fontes que a gente já estudou, existem outras sendo desenvolvidas ou em um determinado momento pouco usadas, inclusive, tá? Como, por exemplo, a energia solar, né? O que seria essa energia solar? É o modo de energia, de energia obtida a partir da energia proveniente do Sol. Então, a gente tem o Sol aí como principal fonte de produção de energia. Tá? Em alguns, óbvio, em alguns países, a gente vai ter um grande potencial maior, principalmente aqueles países próximos à linha do Equador, que tem uma maior intensidade de luz e calor do Sol ao longo do ano todo, que não tem diferenças entre as estações, que tem uma grande intensidade, então, de energia, de produção de energia e calor dentro desses países próximos da linha do Equador. Tá? A gente tem também a energia geotérmica, que ela é obtida a partir do calor proveniente da Terra, mais precisamente do seu interior. Ela vem então dos chamados geysers, né, que são um calor interior que vem projetado para a superfície, e ele vai ser obtido também, esse calor que vem proveniente da Terra vai ser obtido aí para transformação de energia elétrica também. A gente vai ter a energia hidráulica, que a gente já conhece, né, que é obtida a partir da energia potencial de uma massa de água. A gente também tem a produção de energia a partir das ondas, né? Ou seja, buscando aí o aproveitamento das ondas oceânicas, né? Esse vai e vem das marés, portanto, que tem diário, né? Então isso pode ser aproveitado, esse próprio movimento natural, então, das ondas ser aproveitado aí para produção de energia. E a maré motriz, que é bem parecida, que é um modo de geração de eletricidade que ocorre através da utilização de energia contida nesse movimento de massas de água, devido então às marés das maré motriz, tá? Então, a gente tem as ondas e esse movimento da maré motriz. Vamos ver cada uma delas aqui, dessas outras possíveis formas de produção de energia renováveis, tá? Aqui a gente tem um pouco de algumas, né, de como elas podem ser produzidas aqui, tá? Nessa primeira aqui a gente tem, por exemplo, alguns lugares, principalmente no hemisfério norte, em que tem geysers, né, que são essas águas, então essas temperaturas, calor obtido a partir do, da Terra, né, que vem do interior da Terra. A gente também tem aqui na figura B, a gente também tem aqui a maré motriz e ondas, tá? Essa daqui, então ela tem a capacidade de produção do movimento a partir do movimento das ondas, do movimento das marés. A gente também tem aqui na C a hidráulica, tá? Que é também tradicionalmente há muito tempo ela é utilizada. Óbvio que a gente tem hoje uma obtenção de energia a partir dessa energia hidráulica muito mais moderna. E a gente também tem aqui uma outra figura das chamadas correntes marítimas, tá?
que também vai absorver, então, vai fazer o movimento a partir dessas correntes marítimas. E todas essas são utilizadas. Se a gente for comparar, obviamente, em todos aqueles outros que a gente viu ainda nas últimas aulas, ela é utilizada pouco, tá? Devido à tecnologia ainda não ser suficiente para esse tipo de produção, ou algumas delas terem uma manutenção muito grande, tá? Então, elas já estão sendo pensadas, mas ainda são pouco utilizadas no contexto geral, na porcentagem geral, tá? Muito em função, então, do, do lucro que pode ser obtido a partir dessas produções de energia, né? Do lucro imediato, por exemplo. Enfim, tá? Então a gente tem essa questão da, dessa, dessa produção de energia também de outras maneiras, para além daquela utilizando derivados de petróleo, né? Utilizando combustíveis fósseis, utilizando também vamos falar um pouco aqui sobre a energia energia solar, né? Como ela pode ser obtida, tá? Quais são as vantagens dessa energia solar? Bom, a energia solar ela é incomparável a qualquer outro tipo de sistema de energia convencional, pois ela trata-se de uma fonte que é 100% natural, é 100% ecológica, é 100% gratuita, ela é inesgotável, então, na produção solar e que não agride o meio ambiente. Tá? Olha só quais são as grandes características, então, aqui da produção de energia solar. Ela não se compara, inclusive, a outro sistema de energia convencional que a gente utiliza hoje em dia. Tá? Ela é natural, ela é ecológica, ela é gratuita, ela é inesgotável e ainda por cima não vai agredir o meio ambiente. Olha só grandes vantagens da produção de energia solar. Ela é muito utilizada, inclusive, em várias áreas rurais em que a gente tem uma dificuldade de levar energia elétrica a partir da energia hidráulica. Hoje, por exemplo, na região Nordeste está sendo muito utilizada a energia solar para a produção de energia para aquelas comunidades que estão nos recônditos aí do Nordeste, em áreas em que tinha uma necessidade grande de produção de energia e não tinha as grandes operadoras não tinham lucro então na obtenção dessa energia para esses locais e aí elas são hoje bastante utilizadas nessas áreas rurais mais longe, tá? Então nas cidades seu uso vem sendo intensificado também, a energia solar vem sendo intensificada hoje nas residências, principalmente, tá? Não só em áreas rurais, como eu estou falando, mas em residências, em hospitais, em clubes, vai ser utilizado, está sendo utilizado bastante essa energia solar. Ela precisa para ser captada, ela precisa de os coletores, né, que vão aquecer as células fotovoltaicas que vão converter então a energia solar em energia elétrica, né, na eletricidade, tá? E aí que mora o problema. Então, essas células fotovoltaicas que são bastante caras, a produção delas ainda é muito cara, mas a energia solar ela não polui durante a sua produção, né? O caso de algumas outras produções que poluem. As centrais necessitam de manutenção mínima, tá? Aí que tá o problema são que os preços são muito elevados em relação a outros meios de energia. Tá? Em países tropicais como o Brasil, a utilização da energia solar é viável, é muito viável, tá? Exatamente porque a gente tem uma intensidade de luz e calor muito grande, sobretudo mais próximo da linha do Equador, tá? Em várias regiões a gente tem então um potencial muito grande de energia solar. Aí o problema hoje, então, para a não utilização dessa energia solar ainda são o preço dessas células fotovoltaicas que transformam então energia solar em energia elétrica, tá? E aí que mora o problema então para não utilização. Mas como eu falei, cada vez mais a gente está utilizando em diferentes lugares essa produção de energia, seja em áreas rurais, seja em áreas urbanas, tá? Sobretudo em hospitais, em áreas residenciais, está sendo muito utilizado, tá? Às vezes inclusive,
É muito caro o investimento inicial, por exemplo, para a produção de energia elétrica nas residências, em relação à energia elétrica das operadoras, mas a longo prazo a gente tem aí uma reversão então desse valor da energia solar com relação à energia elétrica produzida pela hidroeletricidade, por exemplo, no Brasil, tá? Então, a energia solar ela tem várias características positivas, tá? Talvez o que impacta então na sua produção maior, sobretudo em áreas tropicais como o Brasil, é exatamente o preço dessa energia, desses células fotovoltaicas. Um outro tipo de produção também importante, né, dentro dessa produção de outros tipos de energia é a eólica, também que tem um grande crescimento, tem um potencial também grande de crescimento, tá? A captação da energia eólica ela vai ser feita por hélices, por hélice. A energia eólica ela vai ser transformada em eletricidade a partir desses chamados aerogeradores que a gente está vendo aqui na imagem, tá? É uma energia considerada limpa, inclusive, tá? E ela também é uma produção que tem um investimento grande no início, mas ela tem um potencial grande porque ela não exige também grandes manutenções, tá? E ela utiliza também o vento, né, que é de graça, que é gratuito, tá? E aí, em algumas áreas a gente tem algumas correntes de vento muito maiores. Por exemplo, no Brasil a gente tem na região Nordeste, próximo ao litoral, a gente também tem dentro da área interior do Nordeste, como o sertão do Piauí, de Pernambuco, a gente vai ter também grandes potenciais ali de correntes de ar que vão facilitar então a geração de energia. A gente tem no Brasil hoje, sobretudo na região Nordeste, a gente tem uma produção de energia eólica já grande, tá? Que está sendo feito tanto pelo poder público como por empresas privadas, tá? Quais são as questões negativas que essa energia eólica pode ter, tá? Os parques eólicos eles vão alterar um pouco a paisagem então dos lugares, tá? Se a gente for, por exemplo, numa praia no Nordeste, nessa região do litoral que é utilizada para o turismo, a gente vai ter esses aerogeradores aí na paisagem mudando um pouco essa paisagem, tá? Além disso, um outro problema que também ocorre dentro desses parques eólicos é que eles são colocados também em rotas migratórias, porque ali nessa área de rotas migratórias de aves, a gente também tem uma intensidade maior de vento, tá? Então eles são colocados nessas regiões. Então pode provocar, por exemplo, a morte de muitas dessas aves que estão nessa rota, né? Ou seja, modificando então a rota dessas aves que fazem anualmente, enfim, em busca de alimento, em busca de temperaturas diferentes da sua origem, tá? Então, a energia eólica está cada vez mais sendo utilizada no litoral ou no interior dos continentes, tá? E ela também é considerada uma energia limpa, tá? Importante para a produção da energia no âmbito geral. E ela também tem um grande crescimento e no Brasil também tem um grande potencial. Várias empresas estão produzindo e estão fazendo parques eólicos no Brasil. A energia geotérmica, que aí não é uma característica também muito do nosso território, mas no norte a gente tem, no hemisfério norte a gente tem grandes geysers, então a gente também tem um potencial de energia geotérmica, tá? Ela é considerada também uma energia limpa, tá? Ela vem do calor proveniente do interior da Terra, que pode ser aproveitado então para a produção de energia, tá? É como a água de uma jazida geotérmica que ela vai ser recuperada sob forma de calor e vai ser aproveitado então esse calor para a produção de energia elétrica, tá? O que ocorre é a liberação de um vapor de alta pressão, vai provocar uma poluição sonora, a libertação de calor vai alterar o ecossistema ao redor, tá? Então esse pode ser um impacto, né? Um pequeno impacto sobre esse tipo de produção de energia, tá? Mas a gente também pode considerar a energia geotérmica que vem então proveniente dos geysers aí então uma energia limpa, ok? A gente também tem a energia maremotriz, tá? Que utiliza então as marés que animam os oceanos, que são fontes de energia então mecânicas limpas inesgotáveis, que podem ser captadas então por turbinas para gerar eletricidade, tá bom? Então a gente tem aqui o aproveitamento dessa energia pode ser feito através de centrais elétricas que vão funcionar então por ação das águas das marés.
Só que tem um problema, tá? É necessário uma diferença de 5 metros entre uma maré alta e uma maré baixa para que esse aproveitamento se torne rentável. Então, em nem todos os pontos do planeta, em nem todos os pontos da costa oceânica, a gente consegue produzir uma usina maré motriz rentável. Por quê? Porque exatamente tem que ter essa diferença aí de 5 metros entre uma maré alta e uma maré baixa. E a gente sabe que nas regiões próximo do oceano, a gente tem áreas em que são de planícies ou outras áreas que têm costas mais abruptas no mar, então vai ter que ter essa diferença grande essa diferença entre 5 metros. Por exemplo, na região norte, na região nordeste, a gente tem áreas de praia que são muito mais planas, de planícies, né? Enquanto que em regiões, por exemplo, do sudeste, a gente tem um maior potencial que as praias elas têm uma queda maior, digamos assim, da plataforma continental em relação à plataforma oceânica. E aí sim, nesses lugares a gente tem um maior potencial de produção de energia, tá? Então ela é considerada um tipo de energia de produção limpa também, mas ela tem esse problema em relação à queda, né, a diferença entre maré alta e maré baixa, que vai se tornar potencial ou não, lucrativa ou não essa forma de energia, mas é um tipo de energia, de produção de energia também diferente que está sendo utilizada, tá bom? Então a gente tem outro tipo hoje também a partir então de todas essas questões ambientais sendo colocadas na produção de energia, a gente tem uma nova alternativa, digamos assim, que é a cogeração de energia, tá? De que forma acontece uma outra produção de energia também que se estabelece a partir de questões ambientais também, de problemas ambientais, tá? A gente tem aqui, ó, um tipo de cogeração de energia, ou seja, você pode gerar energia em todas as partes do processo de produção do determinado produto para a produção de energia. É uma produção simultânea que acontece de forma sequenciada de duas ou mais formas de energia a partir de um único combustível, tá? O que a gente tem mais comum é a produção de eletricidade e de energia térmica, tá? Por exemplo, a partir do uso do gás natural ou da biomassa, tá? Ao mesmo tempo, então, que a gente produz eletricidade, a gente vai produzir também energia térmica na utilização do gás ou da biomassa, tá? Hoje em dia é a forma mais eficaz, então, para responder às preocupações de natureza ambiental, tá? Porque ela vai fornecer a mesma energia final com o menor consumo de energia primária, vai reduzir significativamente, então, as emissões para o meio ambiente. Então, a gente utiliza essa cogeneração de energia nas várias etapas da produção, tá? Por exemplo, a cogeração ela vai assumir um papel muito importante na redução das emissões de CO2 para a atmosfera e, consequentemente, o cumprimento das metas que a maior parte dos países assumiu no Protocolo de Quioto, tá? Então, ao mesmo tempo que a gente pode utilizar, por exemplo, gás natural, a gente vai formar uma biomassa na produção dessa eletricidade, tá? Então, utilizando gás natural, biomassa ao mesmo tempo para a produção. Por exemplo, na biomassa a gente pode utilizar o álcool para obtenção de energia, né? Vai ser utilizado como combustível, mas a própria o que foi descartado do álcool, né, da produção da cana de açúcar, ele pode virar, por exemplo, uma produção de energia elétrica, né? Ou também o próprio a produção que a gente pode fazer, por exemplo, de um determinado material, como a própria cana-de-açúcar, e os restos eles vão se decompor e vão produzir energia também a partir da decomposição dessa matéria orgânica, tá? Então a gente tem hoje vários exemplos de cogeração de energia, em que a gente utiliza todo o material e o desgaste, o que o que seria jogado fora, ele vai servir também para a produção de energia. E muitas empresas, fazendas estão utilizando isso, tá? Aproveitando ao máximo os materiais para a produção de energia, seja a partir do gás natural, da biomassa, para a produção de combustível e para a produção de energia elétrica, por exemplo. Tá? Então, o ideal é combinar vários tipos de produção de energia, isso seria uma cogeração de energia e de produção.
beleza? Tá? Então, esses são os outros tipos de produção de energia elétrica que a gente viu ao longo dessas últimas aulas, beleza? Vamos lá, abraço.